Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu blog Angularizando. Hoje estou aqui para trazer mais um artigo para vocês, eu, Rafael Paiva. Vamos falar de um artigo bem interessante, que é a parte do novo Built-in Control Flow Syntax do Angular. Então, até estou abrindo aqui para a gente dar uma olhadinha, né? O artigo está aqui online e o vídeo aqui é mais um guia, né? Um passo a passo para eu explicando também, tirando mais dúvidas. Aí fiquem à vontade, né? Tanto de fazer o artigo por escrito aqui, né? Copiando e colando código, ou também seguindo o vídeo, o que mais lhe agradar. Mas a intenção, né, é falar um pouquinho sobre essa novidade. Chegou no final do ano passado, na versão 17 do Angular. E ela ainda era developer preview, né? Então era uma novidade, poderia ser que mude alguma coisa ou outra. Então o Angular trabalha com esse conceito de experimental, é só para testar. Developer Preview tá legal para usar, mas ainda espera um pouquinho para usar em produção. E por final é o stable, né? Então, como chegou aqui na versão 17, no meio do ano, deste ano, na versão 18, ele virou stable, ele está seguro, a gente pode usar. E a gente vai falar um pouquinho então como que a gente vai usar ele. Começando aqui com o projeto, eu criei um New Control Flow. Então, dá uma olhadinha, tá? Na versão que vocês estão usando do Angular e do Node, né? Então, meu NZ version aqui, se eu der o comando, ele vai falar que eu estou na versão 18. Também poderia ser na 17, tá? E o Node-V, ele vai falar qual que é a versão do seu Node. Na dúvida, você digita aqui, né? Node Angular Compatibility. Ele tem aqui uma tabela, né? Para você saber qual versão do Angular é compatível com qual versão do Node. Então eu estou usando a versão 20 e ela é maior que a 2011, né? Como vocês podem ver aqui. Eu estou usando a 2017, então tá ok. E aí, realmente, sabe, a 22 ainda não instalei porque alguns projetos eu estou trabalhando com o Angular 17 ele não suporta. Mas se você já vai começar a usar só o 18, não vai usar a versão antiga, pode usar o 22 sim. Eu vou deixar um tempo ainda no 20, mas você vê que pode ser que dê erro se você usar uma versão 20 menor que a 11.1, uma versão 18 menor que a 18.19, né, uma 18.18 de repente. Então fica essa dica aí para vocês. Caso contrário, o passo a passo é NG, né? Fiz um NG new aqui, coloquei lá o nome no meu caso aqui foi o New Control Flow Syntax. Ele não vai deixar rodar esse comando porque eu estou dentro do projeto. Mas se eu fosse usar o NG new ali, eu geralmente gosto de usar essa opção do SAS. E eu coloco aqui não no pre-render. Então, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu já fiz então aqui. Depois você entra, né, no projeto, New Control Flow. Tá aqui já criado, então já instalou, né, o npm install, já colocou o Node Modules. E aqui a única coisa que eu fiz, ó, eu vou trazer aqui para vocês, né. Primeiro passo, né. Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai usar um HTTP client, porque eu vou estar usando essa API aqui, que é a API de To-Dos. É uma API que ela já é gratuita, você pode usar. E To-Do em inglês é como se fosse lista de tarefas, listas de item para fazer. Então ele vai mostrar aqui sempre, né, um ID, o título da tarefa e se já está completo ou não. Então, como é que eu fiz aqui? Como eu quero usar HTTP Client, isso aqui não vem por padrão, né? Importei no meu projeto o Provide HTTP Client. Se você está usando o module, você coloca no seu app module ali no Providers. E aqui também é a mesma coisa, só quis trazer aqui, né? Seria eu vou usar o ng-for para fazer a iteração ali. Vou criar uma lista, né? Então o L é a lista e os itens da lista. Só que tem muita gente que já falou para mim também que já teve esse problema, que foi usar o ng-for no Angular versão com standalone, né? Modules, porque antigamente ele vinha o Angular já com o browser module e se você fosse usar um lazy load, você tinha que importar esse como module. Eu deixei até aqui, ó, pra gente. Então nunca esqueçam, trabalhando com standalone, por padrão o Angular ele não vai reconhecer essas diretivas, ngIf, ngFor, pipes, né? Então aí você precisa importar aqui o common module. Aí ó, legal, ele já começa a entender o que que é. E a questão de to-dos aqui, só pra gente, né, não perder muito tempo. Eu peguei aqui a tipagem, né? Então ele tem aqui, ó, um user ID que é number, title que é string e o completed que é o boolean. Então a gente, né, vamos evitar usar n sempre que a gente puder. Então aqui só para critérios de estudar, né, mais sobre
Essa questão eu também não vou nesse vídeo colocar muito CSS, já trouxe material outras vezes, dessa vez a gente vai fazer um pouco mais assim cru, né, de estilo, mas para entender a lógica do que a gente está estudando, que é a troca desse ng-for, ng-if pelo novo control flow. Então eu coloquei um to-do aqui. Aqui eu vou copiar essa sintaxe, então para quem ainda está usando injeção no constructor, fiquem de olho, tá? Porque isso aí já está desde a versão 14, já veio o inject, né? Então tentem usar o inject sempre que possível, que ele vai funcionar tanto para componente com classe quanto para interceptor, para questão mesmo dos guards, né? Vou trazer outro vídeo aqui depois para a gente explicar melhor. Mas a princípio eu tô aqui, né? Ele fala que nunca vai usar, se eu quiser. Esse aqui é meu lint, tá? Ele só sugere usar o read only aqui, podemos usar também. E aí o que eu tô fazendo aqui, né? Então, eu tô criando, primeiro, eu injetei o meu HTTP client, que vai fazer o serviço da chamada HTTP para fora. Aí eu vou lá e dou um get, que o retorno dele é um observable. E eu teria que fazer um ponto subscribe, usar um pipe async no template. Nesse caso, eu estou convertendo ele usando o toSignal, tá? Então, eu convertendo ele, aí o jeito de eu ler ele aqui no template, ele é mais síncrono, né? Eu só uso o getter dele aqui, quando chegar o dado, beleza. Lembrando que eu falei que o retorno é um to-do array, é uma lista. Mas se eu passar o mouse em cima aqui, vocês vão ver que ele fala que é to-do array ou undefined, porque todo sinal você tem que inicializar ele com valor. E como eu não estou inicializando, então ele vai assumir que por um momento ele vai ficar undefined, porque é uma chamada síncrona. E aí quando retornar, aí eu vou ter uma lista. E por que eu quero esse ponto? Porque eu vou colocar um loading aqui e eu quero saber quando o loading terminou. E aí o undefined vai dar false, se eu checar se ele existe ou não. E a lista vazia ou não vai dar true. Então eu vou conseguir saber o momento que está carregando e terminou. E depois também que carregou, se a lista está vazia ou não, beleza? Então salvei esses dois itens aqui. Vamos lá rodar o nosso projeto, né? npm run start. Ele vai rodar o comando de ngserve. Vou deixar aqui só para a gente ver, né? Beleza, rodou na minha porta aqui 4200. Ó, legal, então eu tenho já uma lista aqui, né? Aí o que a gente fez aqui de mais legalzinho? A gente colocou dentro do to-do, ele tem uma propriedade completed. A gente fez um input só para checar se está completo ou não, ou a tarefa, né? E aí a gente tem também o to-do title. A gente já está colocando o título aqui na frente. Beleza. Então, temos um for do jeito que o pessoal conhece. Como que vem agora a situação de eu lidar com isso aqui, né? Em algum momento, esse dado não vai chegar, ó. Então, aqui está muito rápido a API. Só que vamos fazer de propósito aqui, né? Eu vou colocar um cenário que eu vou fingir, né? Vou emular um atraso. Vai que essa API, sei lá, vou chamar ela tá lenta, né? Então vou colocar um delay aqui de 2 segundos, só pra gente simular um atraso na API. E aí, ó, quando eu aperto, dou um F5, vocês vão ver que ele vai demorar um pouco. 2 segundinhos. Aí vai trazer o dado. Olha lá. Então, o que eu preciso? Eu preciso, como front-end ali, avisar meu usuário que tem algo sendo carregando, para ele saber, senão ele vai achar que pode ser um erro. Então, como que a gente costuma fazer aqui? Primeiro problema, né? Se eu colocar um ngIf aqui, né? ngIf para verificar se esse to-dos existe ou não. Primeiro que o Angular, ele não deixa você criar duas diretivas, né, estruturais no mesmo elemento HTML. Então eu teria que criar um por fora, mas aí se eu crio por fora, às vezes vai atrapalhar a minha classe, porque eu vou ter uma div a mais. Então o que eu vou acabar fazendo? Acho que eu vou até trazer, eu já tenho um exemplo aqui no próprio artigo, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho um código um pouquinho maior, não se assustem. Mas o que eu estou fazendo aqui, né? Esse ng-for, primeiro eu tenho que saber se ele existe ou não, para colocar o load. Então eu vou primeiro rodar aqui para a gente ver o comportamento. Agora ele tem um carregando, depois ele chega, beleza? Porque eu tenho um to-dos que por enquanto ele está undefined, mas quando chegar o dado, aí ele vai cair aqui dentro. Mas enquanto isso, eu posso usar o ngIf com else, tá? Eu vejo muita gente usando dois ngIfs, né? Não tem nada de problema colocar ng todos, ng not todos, mas está fazendo duas checagens, né? No seu template.
Então aqui seria o mais correto usar com o else. Mas o else ele vai pedir para você apontar a variável do template que você criou só para isso, e a gente tem que usar esses elementos aqui de container, de template, justamente para eles não ocuparem nada no DOM. É como se fosse o fragment. Só que aí, assim, quem está começando é um pouco difícil, porque você tem que ficar estudando que existe NG Container, NG Template, que você põe aqui uma hashtag e o nome que você declara esse elemento como se fosse uma variável local, você pode fazer referência para ele. Outro problema que eu coloquei aqui embaixo, que é o caso do empty, porque vamos imaginar que essa API ela retorna algum dado, mas agora eu vou colocar aqui um map. Então eu vou falar, ó, vai vir um dado aqui, né? Assim que resolver, eu quero que retorne um array vazio. Então, tudo bem que está vindo o dado, né? Se a gente colocar aqui no inspecionar, no network, ó, ele de fato, vamos ver. Olha lá, ele tá vindo o dado, tá? Então ele não deixou de vir, só que eu tô meio que enganando o meu componente, assim, né? Tô falando assim que chegar, você faz a conversão para um array vazio, só pra gente simular um caso de lista vazia. Geralmente, se eu não coloco essa outra checagem, o que acontece? O for ele vai fazer quantos LIs tiver dentro do array, né? Quantidade de elementos no array. Se eu tenho 0, ele não vai fazer nenhuma vez, só que também não vai colocar nada aqui, né? Seria algo equivalente a isso aqui, ó. Ele vai estar carregando, carregando. E aí? Aí parece que é erro, tal. Então assim, quando não tem nada, eu tenho que avisar. Que nem o usuário, assim, se fosse uma aplicação de verdade, eu ia falar, ó, você não tem nenhum item, nenhuma tarefa. Você não quer cadastrar uma nova, é uma oportunidade de você colocar o que a gente chama de empty state, né? Então, eu tenho que fazer dois ifs. Então, o primeiro if é para saber se o dado já chegou da API, se não é carregando. O segundo, aqui eu vou ver se... Aqui eu só coloquei porque ele está reclamando, que ele fala que esse aqui pode ser undefined, mas eu sei que não é porque eu já estou dentro do if, tá? Então aqui eu estou falando, não, aqui eu sei que tá tranquilo, eu sei que tem. E como eu falo que isso aqui é um array, então vai ser sempre vai existir essa propriedade length, né? Ou você pode usar esse operador aqui também, os dois funcionam. E aí, beleza. Aí então eu coloco, se tiver itens no array, faço o for, se não, chamo o to-do. Mas vocês viram que, né, tem que escrever bastante coisa. Outro problema é que você tem que importar esse módulo aqui, né, o common module. E aí, hoje, se você começa uma aplicação do zero no Angular e você usar só o control flow, que é o novo que eu vou mostrar para vocês, é legal que o Angular ele já entende por padrão, ele já faz a conversão e você não tem que carregar um módulo extra só para isso. Agora, mesmo assim, você precisa usar o Common Module, tá? Uma opção melhor ao Common Module, que agora os componentes standalone, esses mais, como posso falar, mais dumb, né? Mais presentational component, né? Ele não tem muita regra de negócio, é só para exibição. Você pode usar também de forma mais consciente, porque agora o próprio Angular ele tem essas diretivas como standalone. Então eu posso importar só o que eu preciso. Aí, Rafael, vão falar pra mim, Rafael, mas aí eu tenho que ficar fazendo vários imports aqui. Mas eu penso que é uma forma de você fazer um import mais consciente, de você estar importando só aquilo que você precisa, o tamanho desse... Em vez de você importar todo o módulo com coisa que não precisa, você só importa o que você precisa. Então, esse jeito funciona também, tá? Agora, vamos ver o outro jeito, né? Primeiro, eu vou inverter aqui, né? Quebrar o protocolo aqui do artigo, por quê? Aqui a gente está explicando, né, que tem que usar toda essa parte. E aqui do if else primeiro mostro o refactor e depois eu falo que tem uma migração. Porque aqui é fácil, né, Rafael, aqui ensinar vocês a fazer um artigo, mas e dentro da minha aplicação real, eu tenho muitas páginas, eu vou ter que fazer tudo do zero na mão, né? Então o Angular também disponibilizou, ó, tudo que eu falo aqui, né, não é fonte voz da minha cabeça, então tem todas as fontes aqui na documentação oficial. E essa questão aqui, eles estão agora disponibilizando, né, para inject, para outras coisas, ele tem essa migração para control flow. Eu fiz um teste aqui, parece que funciona legal. Vamos testar, né? Então, se eu rodar, por exemplo, esse comando aqui na minha aplicação, olha lá, ele vai fazer algumas perguntinhas para mim. Que parte você quer migrar? Porque tem isso também. Às vezes eu quero migrar um módulo para testar e eu tenho uns 5, 6 módulos. Então, você pode escolher que a partir de qual pasta você quer. Eu vou colocar padrão aqui que é todas. Ele fala se você quer que reformate o seu template para você? Eu vou pôr que sim. Vamos ver o resultado? Ó, ele já fez aqui uma refatoração.
parece bem decente. Deixa eu... já vou testar, né? Vamos testar, rodar de novo, para ver tanto o caso do vazio, se está funcionando, né? Deixa eu só comentar, eu vou deixar o delay, senão a gente não consegue ver o load, né? Então vamos lá. É ao vivo, gente. Ô, louco meu. Vamos lá, tá carregando. Ó, a princípio eu comentei tudo, tá? Então só deixei o delay, então ele tá com o load, tá funcionando. E aí, o que que ele fez? Gente, se a gente parar para dar uma comparada com os dois códigos, assim, esse aqui tá muito mais, assim, fácil a leitura, muito mais legível, né? Primeiro que o outro tinha um monte de... Vamos voltar aqui para dar uma olhadinha. Ó, então ele tinha toda uma carga que você tem que dar uma olhada, achar onde que tá as regras, né, do if e tal, e muita palavra no meio atrapalhando. Então, até a questão da carga cognitiva, né? Te fala que você vai pegar um código daqui 6 meses voltar e rever o seu código. Então é importante que ele fique legível, e aqui é uma sintaxe que acaba ficando mais legível. Então tem aquela questão, né? Eu gosto do time do Angular que ele te convence a usar a API nova, não só porque é mais performático, mas também porque a gente tem mais vontade de usar, porque ele fez de um jeito que vai facilitar a vida também, né? Então acaba que não tem motivo por não usar, né? Então o projeto novo já pode usar. Outra coisa legal, ele já até removeu aqui o import. Então, primeiro, eu não preciso mais de common module, ele já vai funcionar. E aqui eu tô com um if, com outro if aqui dentro, né? E uma sintaxe que é legal, esse if, vocês concordam comigo? Que eu só tô fazendo pro caso de não ter itens no array, né? Então agora ele veio com uma sintaxe diferente, né? Aqui eu explico melhor também. Ele tem esse @empty, tá? Então tá tudo aqui também, ó. Tem a referência aqui do site oficial, ele tá explicando certinho e tal. Então, primeira coisa nova, né? Antigamente o Angular ele tinha o track by, que era a função que você podia passar como se fosse um key do React para ele entender quando é um objeto, qual que é o item único, né? Porque senão, se ele não sabe, quando você faz uma atualização do seu array lá com imutabilidade, você cria um novo array com spread, ele meio que não tem certeza qual foi o item que mudou, qual item que estava, ele tem que refazer tudo. Imagina que é uma lista de 1000 itens. Então o certo era você usar o track by, mas ele não era obrigatório, você usava só se você soubesse, tal. Agora, quando você não passa essa função, ele fala que é obrigatório, mas antes você tinha que criar um método aqui no template só para isso. Agora não. Então agora se eu colocar track, né? E aí eu pego esse meu item, no meu caso eu sei que qual que é a propriedade aqui, né? Que ela é única, é o ID. Então se eu colocar to-do funciona, se eu colocar o ID funciona ainda melhor, porque eu sei que o ID é um número único. Eu tenho palavras e uma string que pode ser que elas se repitam. Então você pode usar esse index aqui, ó. Essa variável ela vai dentro do for, né, trazer o 0, 1, 2, o índice. E aqui tem outras variáveis também, se você quer saber se é par ou ímpar, se é o último, se é o primeiro, tem outras coisas aqui também. O count, né? Na verdade, acho que o count é o que talvez o menos necessário, porque você poderia usar um todos.length, né? Mas tem também. Então, no meu caso, eu sei que ele tem um item único, aqui um ID único, vou usar ele. Outra coisa é que agora ele tem essa sintaxe de empty, que o empty ele seria mais ou menos o que eu chamo de else do for. Então, quer dizer, se não tiver nenhum item, roda esse bloco do empty, que eu vou trazer para cá. Com isso, eu não preciso mais desse if aqui. Então, eu já tenho aqui. Agora, esse else eu vou ter que ter, né? Por causa do load. Olha lá, então... O que ele fez o refactor automaticamente, ele funcionou perfeitamente, então você pode usar, que eu acredito que ele está bem safe, bem seguro, né? E se não tiver, tudo bem. Às vezes pode ser que ele quebre alguma coisinha, então dá uma conferidinha, ver se ele está rodando, mas no geral você já não vai ter que arrumar muita coisa de primeira. E segundo, que eu enxergo essas oportunidades de você revisitar, principalmente a parte do for e do track. E se você quer rodar um caso de não ter o length no array, você pode usar esse empty, que a legibilidade dele é até melhor. Então deixa eu até olhar aqui como que eu fiz no artigo, mas provavelmente o que eu coloquei é o mesmo resultado. Vou colocar aqui, mas eu acredito que tá igualzinho. Tá idêntico. Beleza, tudo funcionando como antes. Se eu fizer aquela questão, né, de retornar um array vazio ali, ele vai cair no empty state.
Beleza? Então aqui vamos tirar tudo agora, que a gente não precisa mais disso. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Então, quem já for usar, né, do 17 para frente já pode usar direto, @if@for, é recomendado já para colocar em produção, é seguro. E para quem também tem projeto antigo e está fazendo a migração, principalmente do 16 para o 17, né, do 16 para o 18, eu recomendo que tente fazer por etapas, né? Usa aquele migration, vai pegando de passo em passo e vê se funciona bem. Mas no geral, aqui também poderia ser uma outra ordem, né? Aqui eu estou testando primeiro se tem, entra no for. Eu poderia ter feito o contrário, né? Se não tem, faço o load, se não, aí cai aqui dentro e também dá na mesma. Só inverter a lógica. Beleza, gente? Então acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Fiquem de olho aí que vai vir outros artigos legais, então eu entendo principalmente nesse momento aí de mudança, né? Tá vindo muita novidade no 16, 17 e 18 nesse último ano. Algumas coisas assim saem como experimental, a gente tá, ainda assim não tem uma definição da comunidade, mas é legal que o time do Google coloca muito para experimentar e ouve muita opinião de todo mundo. Então a questão mesmo dessa sintaxe, né? Eu até trouxe, que eu fiz uma palestra ano passado na FATEC, sobre... Era o 16, ainda não era 17, mas já tinha uma discussão envolvendo como que ia ser essa nova sintaxe. E a sintaxe, ela era para ser proposta inicialmente para ser algo assim, tá? If, assim. E aí você tinha que fazer se eu não me engano, era assim, tá? Era fecha if, sabe? A sintaxe ia ser alguma coisa assim, ou ia ser else, e depois ia ser fecha if, alguma coisa assim. E aí, inicialmente, eu também tinha gostado mais dessa sintaxe do que de arroba. Só que estava muito dividida a discussão. E engraçado que o arroba ele foi uma sintaxe que foi trazida pela própria comunidade. A turma falou, por que não usar arroba? Aí tem um colega meu ali do C Sharp, se não me engano, de Razor, que usa uma sintaxe similar a essa. E no fundo ficou muito meio a meio ali. O time do Angular viu assim, pra gente, né, em termos de... Vai funcionar das duas formas. Como que vocês preferem? Então foi passado um survey, né? Todo ano tem enquete com a comunidade, vendo o que acharam das mudanças, o que eles querem que mude mais. E esse foi um caso de RFC, né? Que é Request for Comment. Pediram e a galera gostou mais dessa segunda sintaxe. Na hora da pesquisa, também rodaram uma pesquisa tanto com usuários potencialmente novos, né? Como usuários já antigos da ferramenta, e 2/3 preferiram a sintaxe com arroba. Então aí foi votado, assim, a maioria gostou, o time do Angular adotou o que a maioria gostou mais. Então é muito legal a gente ter um framework hoje que, por mais que ele começou antigo, né, em 2017 eu comecei a mexer, ele ainda está na versão lá, chegando a 19 daqui a algumas semanas, ele se mantém relevante, né, tá trazendo feature nova, e também ele escuta o que a comunidade quer, porque para mim uma comunidade, um framework, né, aquele open source, ele é feito para a comunidade usar. Então não basta só a vontade do time, né, basta também com que as pessoas se sintam bem usando. E o Angular vem trabalhando nisso, então eu acho que isso é uma das coisas mais legais que eu achei, né, nessa sintaxe nova. Beleza, gente? Então é isso, estudem, tentem, pratiquem, e se tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo nas redes sociais, e até a próxima.